Oi, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 2, nesta PNP. Queria cumprimentar aqui a Naide, a Karina, o Jonatas. Em nome de vocês, cumprimento os demais colegas, né, que não vão estar aqui hoje, mas que podem assistir depois. Sim. Então, estamos aqui para dar andamento, né, à nossa matéria quase esquecida lá do segundo ano, né? Que é a PNP de Filosofia 2, que vocês tiveram só, né, um comecinho lá no ano passado, ainda no formato de APNP, e um comecinho também lá em 2020 ainda, né? Com o professor Felipe, acredito que ele devia ter começado com vocês, já trabalhado algumas semanas, né? Mas, então, hoje nós vamos dar sequência. A gente vai trabalhar aí três autores, né? Duas correntes filosóficas bem importantes, né? Da sociedade moderna, da filosofia moderna, e que, de certa forma, assim, ontem eu falei um pouco, né, desse autor, né, mas hoje a gente vai estudar um pouco mais. A gente vai estudar um dos filósofos que fundamentou toda a sociedade científica moderna, né, que é o René Descartes, o francês, que estruturou todas as bases da sociedade científica moderna. Toda a forma de se fazer ciência do mundo moderno, e até muito do que a gente faz hoje, contemporaneamente, foi elaborada a partir dessa teoria desse filósofo. Para nós, hoje, isso pode parecer até quase banal, mas vocês vão ver que, para a época, foi algo totalmente revolucionário, né? Considerando, assim, a realidade vivida na época, né? Eu vou projetar aqui a minha tela, e aí a gente pode acompanhar pelos slides. Deixa eu fechar as outras guias aqui que a gente não está usando. Deixa eu botar no modo apresentação. Vocês estão visualizando aí, pessoal? Sim. Sim. Eu não consigo ver. Se vocês... Bom, enfim, eu vou acreditar que vocês estão vendo, então. Nós estamos vendo o racionalismo no empirismo. Empirismo. Isso, empirismo. Tá, então vocês estão vendo. Porque sempre aparecia para mim aqui na outra tela, né? Mas agora não está aparecendo também. Mas, enfim, se vocês estão vendo, tá ok. Bom, então... Mas deixa eu interromper aqui o compartilhamento e a gente vai começar de novo. Tá? E daí eu acho que vai ficar melhor. Guia. Esta aqui. Agora acho que vai aparecer. Ótimo. Agora eu consigo ver vocês e ver a apresentação também. Muito bem. Senão eu não via vocês, né? Daí eu via só a apresentação ou só vocês, né? Eu prefiro ver os dois. Agora tá ok. Bom, então essas duas correntes filosóficas, pessoal, o racionalismo e o empirismo, são a base da sociedade científica moderna. A palavra racionalismo vem da palavra ratio, em latim, na língua em que foi escrita pela primeira vez pelo filósofo francês René Descartes, mas ela deriva de uma palavra grega que foi, de certa forma, trazida para o latim como essa palavra, agora ratio, mas para os gregos era o logos. Logos quer dizer conhecimento, aquilo que nós podemos conhecer. Tá? E aquilo que nós podemos conhecer é feito, né? Ou melhor, aquilo que nós podemos conhecer acontece na nossa racionalidade, na nossa razão. A nossa razão é a capacidade de compreender as coisas. O que os animais não fazem, o que os insetos não fazem, ou outros seres, as plantas também não têm racionalidade. Somos nós, seres humanos, que temos racionalidade, que é essa capacidade de ver as coisas no mundo. A palavra empirismo também vem de uma palavra grega chamada empiria. A empiria é a nossa possibilidade de experimentarmos as coisas do mundo. E mais do que isso, nós refletirmos sobre as coisas do mundo. Eu vou dar um exemplo bastante simples, né? E que é a base do empirismo. São os nossos sentidos. Tudo aquilo que está fora de nós, a razão está em nós, está na nossa mente. Né? O que está fora de nós, a gente acessa por meio dos nossos sentidos. Pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato e pelo paladar. Tudo que está fora de nós acessamos por meio dos nossos sentidos, tá?
Então, essas duas correntes, elas basicamente, assim, elas se complementam, tá? Depois a gente vai estudar um outro filósofo na próxima aula, que é o Immanuel Kant. Ele vai fazer a síntese dessas duas correntes, né? Mas hoje a gente vai conhecer o que significa cada uma delas, tá? Mas, basicamente, em linhas gerais, é isso. Os racionalistas acreditam que todo conhecimento que nós podemos acessar, nós, obviamente, percebemos eles pelos sentidos, mas os sentidos, eles podem nos enganar. Depois a gente vai fazer um exercício e vocês vão perceber isso, tá? E os empiristas acreditam que nós só podemos conhecer por meio dos nossos sentidos, né? Nós só podemos ter acesso a algum tipo de conhecimento porque podemos nos dirigir ao mundo exterior por meio dos nossos sentidos. Bom, o racionalismo, como eu já falava para vocês, ele foi fundado, né, na modernidade, ele foi refundado, vamos dizer assim, né, por esse filósofo que vocês estão vendo aí, esse simpático senhorzinho, né, com seu chapéu em mãos, que é o filósofo francês chamado René Descartes. Então, Descartes viveu lá em 1596 até 1650. Morreu jovem, né, 54 anos. O nome dele, em latim, que era a língua do colégio que ele estudava, o Descartes estudou num colégio chamado Le Flèche, ou também a gente pode dizer a Flecha, né, um colégio jesuíta. E ele era nesse colégio chamado, então, de Renato Cartesius. Era um brilhante aluno, excelente estudante, sempre muito boa, com muitas boas notas muito boas, né, nas áreas tanto da matemática como na área das ciências humanas. Ele estudava em latim, que era a língua oficial, né, de estudo. Era mais ou menos como se hoje o latim para a época do Descartes era como o inglês hoje na nossa época. É a língua da ciência. Tudo que se produzia em conhecimento científico na época do Descartes era feito em latim, né? Então, todas as obras, a obra mais famosa do Descartes, o Discurso do Método, né? A primeira versão foi escrita em latim. E lembram que eu falei na aula da semana passada, na aula da sexta-feira, esse contexto aí, ó, podem ver a mesma data aqui, ó, o século XVI, de 1501 a 1600, é o século XVI. Esse século, final do século XV, né, de 1450 até 1600, pessoal, é um século para o mundo inteiro de incertezas, de grandes incertezas, né? Era um momento histórico que a humanidade vivia com muitas incertezas. Era a Reforma Protestante que surgiu, eram as descobertas do Novo Mundo e todo o que isso significou, né? Uma nova cartografia, a necessidade de uma nova ciência, a necessidade de conviver com novos povos de diferentes lugares. É um mundo de grandes incertezas, né? E esse é o contexto que o Descartes estudou. Um filósofo dessa época, o filósofo francês também chamado Michel de Montaigne, tinha uma frase muito famosa que dizia que esse período aí, há 500, 450 anos atrás, ele era um período de um mar de incertezas. Era um período de muitas dúvidas, muitas inseguranças. Todos os saberes, todos os conhecimentos disponíveis estavam sendo colocados em questão. A igreja, que era a Igreja Católica, que era a grande instituição, que tinha muita força, estava sendo questionada. A ciência disponível da época, o geocentrismo, estava sendo questionado. Toda a forma de se fazer ciência na Idade Média já não servia mais para aquela época. Então, é um período de grandes incertezas. E o Descartes estudou toda a sua educação básica e os seus primeiros anos de estudo na universidade, se questionando se os conhecimentos que eles estavam aprendendo lá, eles eram conhecimentos seguros. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, pessoal. Todos os conhecimentos que os outros professores passaram para vocês durante esses 3 anos de ensino médio que vocês tiveram, qual é a garantia que vocês têm de que eles são conhecimentos seguros? O que assegura isso para vocês? É somente a nossa autoridade que, como professor, que pode dizer para vocês que isso é o conhecimento seguro, certo e certeiro? Essa pergunta é uma pergunta que vocês precisam se fazer. Os conhecimentos que os professores passam, eles são seguros? Eles são válidos? Eles servem? Né? Diante dessa pergunta, o Descartes ele propõe a criação de um método, uma nova ciência. Um método seguro para se chegar à verdade e afastar-se, né, daquilo que ele considerou o erro. O que é o erro? O erro é um mau uso da razão. Quando os seres humanos fazem mau uso da razão, eles não conseguem chegar à verdade.
Para aqueles que têm dúvida de como chegar à verdade, para Descartes, ele responde a essa dúvida, dizendo que o método, nós precisamos de um método. A ciência nascente nessa época, ela precisa de um método. Guardem bem essa palavra, pessoal. O que é um método? Vou repetir a pergunta para vocês. Um método, pessoal, é uma forma de vocês fazerem algo. A Naide antes falava que a Karina trabalhava na fábrica, né, Karina? Você trabalha na fábrica? Sim. Acredito que para uma fábrica de calçados, né? A gente já havia começado a conversar sobre isso numa outra aula, né? Acredito que para você fabricar um calçado, você precisa aprender um jeito de fabricar o calçado, correto? Sim. Como que foi aí? Tu poderia contar para nós, assim, rapidinho, como que foi essa aprendizagem na fábrica? Começa do básico, né? Começa desde o começo, tem que fazer várias formas até dar certo, né? Olha aí, ó, tem participação especial na aula hoje, Karina? Tem. Os meus também estão aqui. A minha filha antes veio aqui me dizer que o meu mais novo já dormiu. Eu disse para ela que ela não era para ele deixar ele dormir agora, né? Porque depois ele vai acordar lá pelas 10 horas, né? Com uma raiva, bravo com tudo que acontece na frente dele, né? Mas, enfim, ele dormiu. Daí ela veio me contar agora, a gente estava começando a aula. É assim. Karina, tu usaste uma expressão assim que vai ser muito importante para nossa aula hoje, que é a ideia de começar do simples, do básico. Tá, tu começou do básico e depois foi acontecendo o quê? Aí foi criando forma, né? Daí tu foi vendo, foi chegando ao que tu queria, aperfeiçoando. Vai se aperfeiçoando, esse aperfeiçoamento, ele certamente ele era mais complexo do que quando você começou, correto? Sim. Então a gente parte do simples para o mais complexo. Karina, quem criou isso, quem deu o pontapé inicial para essa forma na sociedade moderna, e mais do que isso, você está trazendo uma atividade industrial, né? Mas a grande contribuição que o Descartes faz é dizer que a gente precisa fazer isso também com o conhecimento. Partir do simples para o mais complexo. Partir, assim, literalmente, bem do começo de tudo para cada vez mais a complexificação das coisas, tá? Mas, enfim, eu já estou antecipando algo que eu vou falar mais adiante. Eu queria falar uma outra coisa antes da gente chegar nesse ponto. Por que o Descartes formula o princípio da razão como sendo o método seguro para você partir do simples e chegar no mais complexo com segurança? Vou perguntar, agora vocês também podem participar. A gente vai fazer um exercício aqui. Imaginem, tentem lembrar de um sonho de vocês. Qualquer sonho. Enquanto vocês vão pensando sobre o sonho de vocês, fiquem com a pergunta, né? Pensem em um sonho que vocês tiveram. Pode ser de quando vocês eram crianças. Um sonho assim, pessoal, não um sonho, eu quero conseguir comprar uma casa, um lote para mim construir uma casa. Não, não é esse tipo de sonho. É um sonho daqueles sonhos que você estava dormindo e lá no sonho aconteceu alguma coisa e você ficou com aquilo gravado na cabeça. É esse tipo de sonho, tá? O Descartes, quando ele era ainda muito jovem, antes de se tornar assim, um filósofo importante, né, ele foi militar. E numa dessas noites em que ele estava acampado, né, com o seu exército lá, ele não foi eu não saberia dizer com certeza, né, se ele foi um militar com alta patente ou se era um militar mais de baixa patente, né, não com tanta graduação. Mas o fato é que uma noite o Descartes estava lá sentado na sua proteção, lá à margem de um fogo, tentando se esquentar um pouco no lugar que ele estava com os seus outros colegas, e ele começou a ter grandes pensamentos, né? A meditar sobre isso. Né? Tem uma obra dele chamada Meditações Cartesianas. E nesse livro, Meditações Cartesianas, ele desenvolve essa tese do sonho, né? Que é a seguinte, e que tem a ver com o exercício que nós vamos fazer agora. Eu quero que vocês tentem lembrar como que foram as impressões que vocês tiveram durante esse sonho. Alguém arriscaria contar aí? Se vocês não contarem, eu tenho um sonho que cada vez que eu vou dar essa aula, eu lembro desse meu sonho e conto, e o exemplo parece ser bem interessante. Mas eu queria ouvir um sonho de vocês.
Eu sonhava quando eu era criança. É um sonho, quando falo em sonho, eu lembro. Quando eu era criança, eu sonhava muito. Depois eu nunca mais sonhei. Mas eu sempre sonhava que eu estava indo para a escola de pé descalço, que eu estava sem chinelo, eu procurava o meu chinelo e não achava. Sempre o desespero de pé descalço, sabe? Sempre de pé descalço. Interessante, Karina. Interessante. Tem alguns sonhos. E você não chegou a sonhar mais de uma vez com esse sonho? Sim, foram muitas vezes quando eu era criança, eu sonhava muito com isso. Agora, depois que eu cresci, eu nunca mais sonhei, mas quando foi o sonho que me marcou da infância, eu Sim. sempre sonhava com isso. Uhum. Olha, que interessante isso, né? É interessante porque isso tem a ver um pouco com a nossa qualidade do sono também, né? A nossa... Vocês sabem que... Vocês podem ver, assim, se a gente lembra de algum sonho na nossa vida adulta, geralmente ela acontece ou no final de semana, ou nas férias, né? Porque é um momento que a gente está mais relaxado, está descansando, está mais, né, não tão preocupado com alguma coisa. E aí os sonhos, a gente consegue lembrar deles, né? A gente não consegue lembrar do sonho, Karina, não é porque você não sonha mais, é porque você geralmente acorda cedo, tem filho para cuidar, tem 1001 atividades para dar conta, tem que estudar, tem que ir para aula, né? Enfim, tem que acompanhar as aulas. A nossa memória ela está sempre muito ocupada com as tarefas cotidianas. Isso faz com que o nosso cérebro memorize mais essas questões e não o sonho, né? Mas a gente sonha toda noite, do mesmo jeito, né? Pois uma vez eu ouvi falar que tem noites que tu dorme e tu não se lembra de nada, tem noites que tu lembra do sonho, né? Aí eu ouvi falar que a gente lembra do sonho quando a gente acorda no meio do sonho. Não sei se é verdade, né? Sim. E assim, depende muito também do que você faz quando você acorda, né? Quando você acorda e assim, por exemplo, você logo já vai ligar a televisão, liga o rádio, já, enfim, já desperta, assim, dá aquela boom, aquela energia toda que você precisa de se levantar e correr, e tem que ir para o trabalho, e tem que ajeitar filho, e tem que preparar o café, e tem que já pensar no almoço. Quando isso acontece, geralmente você não consegue se lembrar do que aconteceu à noite, né? E aí você lembra do sonho porque você se acordou, na verdade, é que porque você, se foi no meio da noite, você ficou assim, ainda pensando um pouco naquilo, né? Você se acordou e você não pensou em alguma outra coisa, né? Você se acordou e aquilo estava muito forte, né, e tal. Mas, enfim, olha que interessante isso, né? Vamos pegar o exemplo que a Karina trouxe. Não sei se o Jonatas, a Naide querem comentar também os seus... Se lembram de algum sonho? Eu sonhava, mas meu sonho nunca foi muito bom. Eu sempre sonhava com o velório do meu irmão, que eu perdi ele, eu era criança, sabe? Eu era muito apegada nele, então é um sonho que eu seguidamente eu sonhava. Sim, sim. E eu tive um sonho, né, em 2017 com uma melhor amiga minha, e que eu estava numa festa de aniversário dela, e daí tava todos os meus ex-colegas da outra escola. Olha e só. O sonho era real. Olha só. Mas era sonho, né, Jonatas? Não era real, era o sonho. Exato. Isso. Esse é o ponto central, pessoal. Vejam bem. Ó. O que o Descartes foi tão longe, e aqui a gente vai voltar lá, vamos engatar essa nossa conversa com a discussão filosófica do Descartes. O Descartes vai tão longe a ponto de dizer que o que garante que quando a gente está sonhando, a realidade não é aquilo que está lá no sonho, ao invés dessa que nós estamos vivendo aqui agora. O que nos garante isso? É mais ou menos isso que o Jonatas se deu conta, que a Karina se deu conta, que a Naide também comentou, né? No próprio sonho, a gente se dá conta que tem algo lá que não é certo, né? O desespero da Karina, né? Não é normal, não faz parte da nossa vida, da vigília, vamos chamar assim, né? Não é normal que a gente fique sem calçado, né? O Jonatas falou assim que sonhou, né, com os colegas da outra escola, né? Porque talvez ainda também esteja muito ligado, né, a essas experiências que ele teve com os seus colegas, né? A Naide falou também, né, a questão da morte, né? O irmão dela não está mais aqui, por isso que esse sonho é tão forte, tão marcante, né? Porque ele não está aqui vivendo conosco, né? Ele já foi. Então, quando você lembra dele, você quer lembrar de algo que já não é mais. No próprio sonho, a gente se dá conta de que
há erros que podem ser compreendidos pela nossa capacidade racional, até nos nossos sonhos. Ou seja, a gente pode duvidar de tudo, menos de que a gente usa a nossa racionalidade. A gente pode duvidar, inclusive, da verdade das coisas, da realidade em que a gente está. A gente não pode duvidar de que estamos usando a nossa razão para isso, né? É isso que o Descartes chama de racionalismo, tá? Ele começa com essa ideia do sonho, e aí ele formula um dos princípios matemáticos e filosóficos mais importantes da história da filosofia, que é o seguinte, olha que interessante, né? Então, lembra que eu falava antes para vocês, né? O que garante a subjetividade? O que garante a nossa existência? O que garante que nós, por exemplo, não sejamos uma ilusão, né? O que garante a nossa subjetividade, a nossa existência, é a nossa capacidade de duvidar. A essa forma de conhecimento, o Descartes vai chamar de método da dúvida, né? Então, o pressuposto para você produzir algum tipo de conhecimento é você duvidar de tudo, inclusive da tua existência. Você tem que levar a dúvida ao máximo, né? Assim, esticar a corda da dúvida ao quanto mais se pode, né? E aí o Descartes, e por que ele diz que é preciso fazer isso, né? Porque ele afirma, e essa é uma das frases mais marcantes da história da filosofia, pode parecer uma frase boba hoje para nós, né? Mas para a época, não. Para a época, lá eu não lembro agora bem certo que ano que foi a publicação do Discurso do Método, mas ali foi no início do século XVII, né? 1630, 1640, foi por aí. 1637, se não me engano. E ele vai dizer o seguinte, né? Quem duvida, pensa. E quem pensa, então, existe. Dessa forma, penso, logo existo. O que garante a nossa existência, o que garante o fato de estarmos aqui agora, nesse mundo, e não sermos um sonho, ou a imaginação, ou a vontade de um Deus transcendente, é a nossa capacidade de pensar. É a nossa capacidade de duvidar. A gente pode duvidar de todos os conhecimentos disponíveis. A gente só não pode duvidar que a gente existe. A gente pode, assim... o que garantia a existência da Karina no sonho dela, né? É o fato de que ela se deu conta de algo lá no sonho. Essa é algo muito interessante, né? Quando você começa no sonho, você muitas vezes desperta e acaba o sonho com isso. Quando você começa a fazer perguntas, pô, mas isso aqui não é normal assim. Não existe isso, não é possível. Então, isso é uma ilusão. A realidade é essa que eu estou aqui agora, né? Na verdade, o que o Descartes está falando aqui é sobre uma teoria da realidade, né? Que garante a nossa existência, a nossa subjetividade, o que nós somos enquanto seres humanos, né? Eu também lembro de um sonho, e eu sonhei várias vezes já com esse sonho, na casa dos meus pais. Eles moram num sítio no interior, numa cidade vizinha aqui próxima, eu sonhei mais de uma vez um avião que caía ali nas proximidades da casa. E ali não é rota de avião, não passa avião, né? E era um avião, assim, um avião grande, não esse aviãozinho como que a Marília Mendonça morreu, um avião grande, um avião esses, né, de passageiros que levam 200 e poucas pessoas, né? Era um avião daquele, caía ali no pátio da casa, né? E aí eu sonhei mais de uma vez com isso. Mais de uma vez eu sonhava com isso. Mas aí eu me perguntava, pô, mas não é real isso? Porque aqui não passa avião, né? Nesse lugar aqui, não é assim um lugar onde que os aviões passam. Então, aqui não pode cair avião, né? Então, essa primeira dúvida, né? E a garantia de que nós somos seres humanos pensantes, que nós pensamos e usamos o quê, pessoal? Nós usamos a razão para pensar. Porque os nossos sentidos, eles podem nos enganar, né? Os sentidos, eles, por exemplo, o que está acontecendo lá no sonho, né? Pode ser uma enganação, né? A nossa imaginação, ela pode nos enganar. O que garante a nossa realidade, a nossa existência, é a nossa capacidade racional, tá? Essa expressão que vocês estão vendo aí, cogito ergo sum, é uma expressão latina, né? Que quer dizer penso, logo existo. Bom, então, considerando essa tese do Descartes sobre o penso, logo existo, diz ele o seguinte, né? Adverti que
enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar. Julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Então, vejam bem, esse é o primeiro princípio de toda a filosofia moderna. Penso, logo existo. O pensamento moderno, fundado pelo Descartes, está alicerçado nessa ideia bastante simples: eu penso, logo existo. Tá? E tem um outro aspecto, pessoal, muito importante na filosofia moderna do Descartes, que é o seguinte. Vocês já devem ter visto, eu já falei isso para vocês, que uma das marcas da racionalidade, do pensamento filosófico moderno é o individualismo. Mas o individualismo, ele tem um sentido positivo para os modernos. Vejam, não sei se vocês estudaram isso em língua portuguesa, mas o Descartes ele escreve em primeira pessoa. O que significa isso, né? Está dito ali, ó, é como se ele estivesse contando algo para a gente. Né? Parece algo hoje banal, né? Mas se a gente for pensar friamente, toda a tradição filosófica, todas as produções teóricas até então, elas eram escritas assim em terceira pessoa, né? Ou em sujeito oculto. Não se sabia quem que estava realmente dizendo aquilo. Aqui não. Aqui o Descartes está falando em primeira pessoa. Olha lá como ele escreve. Adverti que, enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. Ou seja, é uma valorização da consciência individual, da nossa capacidade de pensar, do eu pensante. Essa é uma característica central da filosofia moderna. Guarde bem essa expressão. Né? A filosofia moderna valoriza muito a capacidade do indivíduo pensar, da capacidade do indivíduo, por conta própria, usar a sua própria razão. Tá? E quando ele faz uso da sua própria razão, que pensa com firmeza e que duvida, e ao duvidar está exercendo essa sua capacidade racional, ele então está produzindo a sua forma de conhecimento. Né? Então, o individualismo moderno, aqui está um exemplo. Né? A ideia de que o indivíduo pensa, e que, portanto, isso garante a sua existência, e ele pensa em primeira pessoa. Eu penso. Né? Não é o pastor pensa por mim, o patrão pensa por mim, o dono da terra que eu trabalho pensa por mim. É o indivíduo que pensa por conta própria. Essa é uma ideia, pessoal, muito importante, mas muito importante mesmo. Nós não precisamos que ninguém pense pela gente. Estão entendendo, pessoal? Jonatas, Naidê e Karina. Ninguém pode pensar pelo próprio sujeito. O sujeito precisa pensar por conta própria. Ele precisa ter firmeza nos seus pensamentos. E aí, como é que é a forma que ele vai encontrar a verdade, então? Essa é agora a segunda parte da aula. Por meio, então, de um método. Né? Esse método, basicamente, é um método da dúvida. Mas é um método da dúvida que a finalidade dele é alcançar a certeza. Né? Então, como eu falava para vocês, né, essa inspiração cartesiana foi primeiro escrita nas meditações cartesianas, né? E ali a ideia era assim, então, já que vivíamos num mar de incertezas, lembra lá no início da aula que eu falava, né? Já que existia uma dúvida sobre os conhecimentos, sobre a ciência disponível na época, já que existia tudo isso, o Descartes, então, quer combater esse ceticismo, essa incredulidade, né, no conhecimento. E aí ele, então, formula o seu projeto, que é encontrar uma verdade que não sucumba, que não acabe quando você é colocado em questão. E aí que vem o seu método. Aqui tem mais uma expressão deles, depois vocês podem ler com mais calma, né? Esse material está eu mandei na semana passada ainda para vocês, pessoal. Ele está aí no grupo de WhatsApp de vocês. Tá? E aí, então, diz o Descartes, então, formula esse método. Né? E esse método tem muito a ver com aquilo que a Karina falava antes. É partir do simples para o mais complexo. Né? Ele é dividido em 4 partes. A evidência, a análise, a síntese e a revisão.
São 4 partes do método, que são as regras do método, né? É a maneira que a gente organiza, regula e controla a nossa razão, tá? A primeira parte do método significa, tem muito a ver com isso que eu falava até agora, né? Jamais aceitar algo como verdadeiro que eu não soubesse ser evidente como tal. Ou seja, a ideia da evidência é a gente, por conta própria, chegar a um conhecimento. Buscar, tentar se aproximar. Jamais aceitar algo como verdadeiro. Por exemplo, eu recebi uma notícia num grupo de WhatsApp, ou alguém me mandou uma informação, e eu já assumo ela como verdadeira. O Descartes vai dizer que se você começou por aí, já está errado, né? Você precisa jamais aceitar algo como verdadeiro sem que você soubesse ser verdadeiro como tal. Ou seja, eu preciso aprender por conta própria o conhecimento. O indivíduo, por conta própria, precisa tomar algo como evidente por conta própria, né? Como que ele chega a isso? Pela segunda parte do método. Dividir as dificuldades em quantas partes fosse possível e necessário para resolvê-las. É a análise. Então, assim, vou dar um exemplo. Vocês têm uma disciplina que eu acho que vocês gostam muito, né? Que é a disciplina de matemática. Acertei ou não? Sim. Eu gosto de matemática. Eu sei que todos vocês gostam Eu passei muito, né? a gostar no IF rolante. Ah, Joancas, na verdade você aprendeu a gostar de matemática por causa... É a professora Ana que dá matemática para vocês, né? Era. Sim, primeiro foi a professora Paula, o primeiro ano foi a professora Paula, depois a professora Ana. Tá, e agora é a Ana também, terceiro ano. Só que nós já terminamos tudo com a Ana. Pois é, então, vejam bem, olha só. Quando vocês... Eu tenho certeza que ela falava isso. Quando vocês começavam a resolver um cálculo, ela dizia, né? Ela dividia as partes do cálculo. Fazia isso ou não fazia? Sim. Fazia, né? Ela começava lá pelas partes mais simplesinhas do cálculo, resolvendo, né, as partezinhas mais fáceis, né? E aí é isso, pessoal. Dividir as dificuldades em quantas partes fosse possível e necessário para resolvê-las. Essa forma que a professora Ana ensina matemática para vocês, ela é cartesiana. Ela é influenciada. Não existia isso antes, pessoal. Parece hoje assim, algo simples que a gente está falando, né? Mas o Descartes que criou isso. Toda forma, né, de vocês estudarem a divisão das disciplinas. Por que a gente não está estudando filosofia, geografia, história, sociologia, tudo junto? Por causa desse método cartesiano. Dividir as dificuldades. Cada partezinha estudando no seu quadrado, tá? A terceira parte do método é a síntese. E aqui que vem aquilo que a Karina falava antes, né? Conduzir por ordem meus pensamentos, a começar pelos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para galgar, pouco a pouco, como que por graus, até os mais complexos. Ou seja, começar pelo mais simples, ordenar eles, né? Conduzir por ordem do mais simples e mais fácil para os mais complexos. Pouco a pouco para chegar aos mais complexos. Tenho certeza que a professora Ana não começou ensinando matemática para vocês com os cálculos mais difíceis do terceiro ano. Ela começou com contas mais simples, com atividades mais tranquilas. Ela não começou da parte mais complexa para mais simples, para mais fácil, né? Ela foi começando aos poucos e progredindo, né? E por último, a última parte do método é a revisão. Fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada ter omitido. Eu tenho certeza, Karina, que lá na fábrica, quando vocês terminam de fabricar um calçado, vocês pegam o calçado e vão conferir se ele foi feito, se ele está todo ele direitinho. Tenho certeza que deve ter um setor lá de revisão. Tem ou não tem, Karina? Sim, tem. Exatamente. Tem as revisor, né, nas pontas das esteiras, e daí vem um revisor de fora da empresa para revisar o sapato. Se ele achar qualquer coisinha que não tá legal, ele manda revisar tudo de novo. Exatamente. Essa ideia que hoje para nós ela é extremamente aplicável. Vejam, agora sim, ó, Karina, olha que interessante isso. Antes do Descartes não existia indústria. Antes do Descartes não existia esse modelo de fabricação de coisas que a gente tem hoje.
Então, a gente pode até derivar toda essa estrutura. Vejam como que se aplica. Isso que o Descartes escreveu não existia antes dele, pessoal. Ele formulou tudo isso do zero. A gente tem que só compreender, a gente não precisa fazer nada, né? Ele formulou todas essas características do método e tentou aplicar isso para... Porque, vejam bem, lembra que eu falava na aula de ontem, né, que os modernos eles eram pessoas muito otimistas, eles eram muito esperançosos. Era isso que eu queria dizer. Os modernos acreditavam que se a gente utilizasse esse método para todas as coisas da vida da gente, a humanidade toda seria muito mais feliz, seria muito melhor. E de fato foi, né? De fato é. Tem muitas... a vida das pessoas melhorou muito depois da Idade Moderna, né? Tem muitas críticas que a gente pode fazer, que é o que os contemporâneos fazem, né? Mas também a gente tem que olhar para tudo aquilo que de bom aconteceu, né? Então, essa ideia começa do simples para o mais complexo, né? Vamos rever lá os 4 passos, né? A evidência, jamais aceitar algo como verdadeiro se eu não soubesse ser evidente como tal. Karina, eu tenho certeza que o revisor, aquele que de fora da fábrica, que vai lá olhar o calçado, ele não confia só naquilo que disseram para ele, né? Não. Ele quer acompanhar o processo todo, né? Ele quer ver o produto. E isso, ele não aceita, então, aquilo como algo verdadeiro, sem ele saber que é evidente como tal, né? E aí, na fabricação, tu mesmo disseste, né? Vocês começam, né? Vamos pensar assim, a esteira, estou pensando numa linha de montagem, né? Começa lá a matéria ainda, a matéria-prima ainda, né? Vamos dizer assim, em estado bruto, né? E começa no couro, daí começa a cortar. Perfeito. Faz a modelagem. É tudo dividido, né? Eu sei que vocês aí na fábrica trabalham, né? O pessoal que trabalha na modelagem, o pessoal que trabalha, né, vai lá dizendo aí as partes da fábrica. O corte, costura, montagem. Essas partes. Exatamente. Então, veja, é tudo dividido, né? Tudo dividido. Cada parte responsável pela sua, né, por uma tarefa, né? A ideia de síntese, né? Conduzido do mais simples para o mais complexo, começando do mais fácil até os mais complexos e, por último, a revisão, né? E fazer em toda parte enumerações complexas e resultantes gerais se tiver certeza de nada ter emitido. Não basta somente um revisor da própria fábrica, tem que ter um revisor de fora, né? Então, isso é um método, Karina. A estrutura, olha que coisa legal isso, né? A ideia, a formulação do princípio que está por trás de toda a organização da fábrica, ela é cartesiana. Ela vem lá, o Descartes escreveu isso em 1637, se não me engano, né? Então vejam o alcance que tem a obra do Descartes, né? A aplicabilidade. Eu vou dar um outro exemplo, sim, também, a gente poderia utilizar aqui, né? Eu tenho utilizado, né, aqui na aula, né? Mas só para tornar isso mais explícito, né? As matérias, pessoal, vocês não estudam tudo junto, né? Vocês não estudam todos os conhecimentos, todos eles ao mesmo tempo. Tem aula de filosofia, tem aula de matemática, tem aula de contabilidade, tem aula de sociologia, tem aula de educação e trabalho. Enfim, todas são disciplinas diferentes, né? Vocês não estudam tudo junto, né? Então, é tudo dividido por partes. Agora, no final, quando vocês concluírem o curso, vocês vão poder olhar para o curso de vocês e vão poder, de certa forma, revisar tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês obtiveram, tá? Bom, quando Descartes conclui essa noção do método, ele escreve lá, então, né, no livro Discurso do Método, essa passagem que eu acho fantástica, né? Afinal, o que se consegue com este método? De novo, ele escrevendo em primeira pessoa. O que mais me contentava nesse método era o fato de que, por ele, estava seguro de usar em tudo a minha razão, sem não perfeitamente, ao menos, olhar que pudesse. Apenas, ou melhor, hoje eu estou travado. Se não perfeitamente, ao menos o melhor que pudesse. Ou seja, usar a razão da melhor maneira que se pode. Além disso, sentia, ao praticá-lo o método, né, que meu espírito se acostumava, pouco a pouco, a conceber mais nitidamente seus objetos. Ou seja,
esse método, mais do que a gente compreender ele, o seu funcionamento, a gente começa a usar esse método para tudo na vida. A gente começa a jamais aceitar algo como verdadeiro, jamais, como é que era lá a outra parte lá, analisar as coisas. Para tudo a gente começa a aplicar esses 4 pontos. Buscar algo como verdadeiro, dividir em tantas partes quanto fosse possível para resolvê-las, ordenar dos mais simples e mais fáceis para os mais complexos e revisar. Ou seja, ao fazer esse método 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mais a gente começa a perceber as coisas com mais nitidez. Pouco a pouco, os frutos, o resultado, o objetivo que se alcança com esse método então, a ideia de que nós podemos obter mais conhecimento dessa forma. Vejam, pessoal, o Descartes aqui, em momento algum, ele faz uso, por exemplo, dos sentidos. Ele não coloca os sentidos como parte do seu método. Ele vai falar da nossa organização da razão. Por isso que ele é o pai do racionalismo. É diferente, por exemplo, do filósofo que nós vamos ver agora, que é o John Locke, que é um contemporâneo seu, né? Nasceu ali quando o Descartes já devia estar indo para o lado final da sua vida, né? O John Locke é um filósofo, portanto, não francês, mas agora inglês, né? E o John Locke é o pai, então, do empirismo. Eu coloquei uma imagem aqui, ó. Vocês estão vendo uma criança. Eu vi que a Karina tem uma criança, né? A Naide tem um filho também não muito grande, né? Que eu já vi mais de uma vez aí no fundo, Naide. Tu tem um menino, né? Sim, então tem 10 anos. 10 anos, um pouquinho mais que a minha filha. Mas eu tenho um filho de 4 anos, né? E olha só o que ele me disse esses dias. Depois eu volto a falar aqui do John Locke. Ele chegou, eu estava esquentando alguma coisa no fogão a gás, e aí ele chegou pertinho, assim, da chama do fogão ali, né, do fogo, e ele apontou o dedo e disse, olha, papai, é água, é um fogo de água. E aí eu fiquei pensando, né, faz sentido, né? E aí eu disse, não, filho, não pode colocar a mão ali porque vai queimar. E ele dizia, mas como que vai queimar? Porque se ele é que nem a água. Ou seja, a ideia de queimar dele tinha a ver com o fogo laranja, vermelho, enfim, né, que a gente vê representado nos desenhos, né, nos filmes, nos desenhos que ele assiste, né? E aí ele disse assim, não, papai, ele não vai queimar porque ele é que nem água. E aí eu fiquei pensando, né, bom, por isso que tem crianças que vai lá e colocam a mão no fogo, né, num fogo como esse do fogão a gás, porque ele tem a cor de água, ele não tem a cor que as crianças, pelo menos as experiências visuais deles, né, não mostra o fogo com essa cor azul. O fogo é sempre aquela cor laranja, né, aquela cor forte do fogo. E ele imaginou que aquilo ali, então, não era um fogo. Porque como é que podia ser um fogo? Porque era azul, né? Ou seja, as experiências que ele tinha não mostravam isso. Ele nunca tinha colocado a mão no fogo, né? Ainda bem que ele não colocou, né? Mas ele imaginou isso. E aí depois ele ficou pensando assim, olha só o que ele disse. Ele assiste um desenho, né? E nesse desenho aparece assim lava, vulcões e lava. E aí, daí ele comentou assim, mas como é que a lava, papai, é que nem a água e queima? A água no sentido que ela era líquida, né? Aí eu fiquei pensando, né? Por isso que as crianças às vezes fazem algumas coisas que a gente às vezes nós não estamos, a gente não consegue pensar como uma criança, né? Mas na cabecinha dele ele imaginou que a lava e o fogo eram coisas distintas, né? Então você podia pisar na lava porque a lava, né, era como a água e a água não queima. E o fogo, porque era azul, era que nem a cor da água, também não ia queimar, né? E ele ficou intrigado olhando as coisas, né? Bom, mas enfim, o que eu só trouxe esse exemplo, né? Coloquei ali a criança e me lembrei do meu filho, e certamente vocês devem ter histórias assim dos filhos de vocês, né? Que eles pensam em fazer algumas coisas porque eles não têm ainda todas as informações necessárias. E isso vai ao encontro da tese do John Locke. Para John Locke, ele vai dizer que tudo aquilo que o nosso
tudo aquilo que é a matéria-prima do pensamento e do entendimento tem as origens na experiência perceptiva, né? O que é a experiência perceptiva? É o uso dos sentidos. O John Locke vai dar uma importância muito grande nesse livro chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano, para a noção de experiências. Quanto mais experiências sensíveis nós fizermos, mais nós vamos ter, formular ideias. O que são ideias? Ideia é o termo, e ali está a passagem do livro dele, né? Ideia é o termo mais indicado para significar qualquer coisa que consiste no objeto do entendimento quando um homem pensa. Então, vocês estão pensando lá, sei lá, agora, pensem num bolo de laranja, pessoal. Imaginem um bolo de laranja. Quando vocês estão pensando nisso, isso que está aí na cabeça de vocês é a ideia. Vocês agora lembraram, tenho certeza que vocês lembraram disso, né? Lembraram de uma ideia do que é um bolo de laranja, né? Isso que vocês têm na mente de vocês é o que o John Locke chama de objeto do entendimento. Aquilo que está na nossa cabeça, as nossas ideias, elas, portanto, elas são objeto do entendimento e elas chegam até a nossa mente, portanto, elas passam a ser objeto do nosso entendimento por meio das experiências perceptivas que nós temos, né? Tocar, cheirar, sentir, enfim, todas as experiências dos nossos sentidos, a gente vai formulando como se fosse uma, a gente vai formulando um arsenal de ideias, tá? E existem duas fontes das ideias, né? Uma, que são essa que tenho falado agora mais para vocês, né? Que são aquelas ideias externas, que são aquelas advindas dos objetos que estão fora de nós, né? Então, por exemplo, como é que eu formulo a ideia de água, né? Eu formulo a ideia de água experimentando a água, ou tomando água, ou colocando a mão na água, ou me atirando dentro de um rio, de uma piscina, de um açude, sei lá o que for, né? Eu vou formulando a ideia do que é água a partir das experiências que eu vou tendo com ela, né? E aí, depois que eu tenho essas experiências, primeiro, vindas dos objetos exteriores, dos objetos sensíveis exteriores, eu começo a fazer operações internas, operações que ficam dentro da minha mente, da minha alma, como diz o John Locke, né? A alma aqui não é no sentido religioso, né? Mas a alma daquilo que está na nossa mente, o objeto do nosso entendimento, né? Então, por exemplo, assim, eu posso pensar num cavalo de asas. Por que eu posso pensar num cavalo com asas? Né? Porque eu já fiz a experiência exterior, né, do que é um cavalo, olhando para um cavalo, tocando um cavalo, e eu sei o que significam asas e para que elas servem. Então, eu posso formular, por meio, né, dessa minha capacidade de formular ideias internamente, operações, por meio de operações da minha mente, né, eu começo a formular ideias a partir daquilo que já está ali, né, na minha alma, tá? E o John Locke vai dizer o seguinte, né? John Locke vai dizer que quando a gente nasce, quando uma criança nasce, quando um ser humano nasce, ele é como se fosse um papel em branco. É como se ele fosse um pendrive vazio. É como se ele fosse sei lá, imaginem, uma tela de um pintor que não tem nenhum traço. Está tudo em branco. E quanto mais experiências a gente tiver, mais a gente vai poder formular novos conhecimentos. Tá? Essa ideia, pessoal, ela parece banal isso hoje, né? Parece ser algo sem muita importância, né? Mas vejam bem, nós temos que colocar o John Locke no século XVII, num século em que o corpo humano, por exemplo, ainda era um tabu se descobrir como que ele funcionava. Então, como é que você vai fazer ciência sem você fazer experiências? Como é que você vai descobrir o tratamento, por exemplo, de uma doença sem fazer experiências? Como é que você vai descobrir? E isso vai tão longe, pessoal, que, vou dar um exemplo assim, ó. Hoje, a gente já consegue fazer transplantes de órgãos. Coração, medula, córneas, fígado, rins, uma série de órgãos que podem ser transplantados. Por que se consegue isso, né? Porque começou a se fazer experiências com os objetos do mundo sensível. Cada vez mais experiências.
E a partir dessas experiências, você começa a poder formular novas experiências a partir das relações, das operações internas da nossa mente, tá? Então, assim, hoje parece ser algo banal para nós, né? Falar isso. Mas a gente tem que pensar que lá no século que o John Locke vivia, a ciência estava dando os seus primeiros passos. Ela estava começando a formular as suas teorias, começando a formular os seus primeiros conhecimentos, tá? Então a gente tem que pensar, né, que essa tese do John Locke ela foi muito importante, né, nesse contexto, tá? Bom, dito isso, né, acho que eu já falei um pouquinho para vocês, né? A gente divide então a nossa alma em duas grandes atividades: a sensação e a reflexão. A sensação é a experiência externa, tudo aquilo que é produzido na nossa mente pela percepção dos objetos externos à nossa mente. E a reflexão é a experiência interna, aquilo que é produzido pela percepção das operações da nossa própria mente. Tá? Então, esse exemplo que eu dei para vocês, né? O cavalo com asas, ou sei lá, a gente pode imaginar um unicórnio, né? Qualquer coisa do tipo. Quer dizer que o nosso cérebro ele tem condições, a gente diz cérebro isso, né? Mas o John Locke chamava de alma. Nossa alma ela tem capacidade de fazer experiências internas, né? Ela pode refletir, tá? Bom, tem uma discussão bem interessante do empirismo, que é a seguinte, né? Os empiristas, diferente dos racionalistas, eles não são inatistas. Agora, não sei se vocês já ouviram usar essa expressão, né? Mas o que é a palavra significa o inatismo? O inatismo é a ideia de que todos os nossos conhecimentos já estão dentro da nossa mente quando nós nascemos, né? Os filósofos inatistas acreditam que todo o nosso conhecimento já está na nossa mente. Já está tudo aqui na nossa razão. O que a gente precisa é ativar a nossa racionalidade, tá? O Platão, que é o pai do inatismo, que é um filósofo grego lá da antiguidade, ele dizia que todos os conhecimentos estão na nossa alma. A gente só precisa fazer com que a alma lembre desses conhecimentos, tá? Os empiristas não acreditam nisso. Os empiristas acreditam que todas as ideias que nós formulamos, elas precisam, elas são produzidas a partir das experiências do mundo exterior, tá? E aqui tem uma ideia bem interessante também, pessoal, que o John Locke já alertava, né? Possuir ideias não implica necessariamente em conhecimento. Porque se fosse isso, a gente poderia pegar um super, hiper drive, né? E lançar todos os conhecimentos ali e dizer, aqui está todo o conhecimento do mundo. Só que não é assim, né? Possuir ideias significa estabelecer relações entre esses conhecimentos. Algo que muitas vezes não existe máquina que consegue fazer como os seres humanos fazem. Fala, Jonatas. O que é ideia mesmo, professor, segundo John Locke? Vamos voltar lá. Ideia é aquilo que é objeto do nosso entendimento. A ideia é aquilo que acontece quando a gente usa a nossa capacidade de pensar. É aquilo que está lá dentro da nossa cabeça. Por exemplo, pensa aí, Jonatas, num prato de macarrão, de massa, com um molho de carne, um molho vermelho de carne. Você está conseguindo pensar nisso, né? Conseguiu memorizar? Sim. Pois trouxe à tua mente isso, né? Isso que está aí, que você está pensando agora, é uma ideia. É a ideia do macarrão. Eu não precisei trazer o macarrão para você, mostrar o macarrão para você. Você já está lá você já fez experiência do macarrão. Você já consegue associar quando a palavra macarrão ou massa a aquele objeto. Isso é uma ideia. Entendeu? A ideia é aquilo que é o objeto do nosso entendimento, né? Ela não é um objeto, por exemplo, como essa garrafa de água, né? Porque a gente não consegue ver uma ideia. A ideia é aquilo que está na nossa alma, no nosso entendimento, na nossa capacidade de pensar. Está na nossa razão, em última instância, né? Mas para mim poder formular uma ideia,
segundo John Locke, eu preciso fazer a experiência dela, tá? Eu preciso tocar, cheirar, lamber, eu preciso ter a experiência sensível, né? Eu preciso tocar. É isso que vai me permitir eu saber o que é uma massa, né, com molho de carne, um molho vermelho de carne, tá? Te ajudei? Ajudou. Ótimo. Bom, dito isso, então, pessoal, a gente vai ver um segundo filósofo empirista, e a gente já vai terminando a aula também, porque já são 8 horas, eu não quero mais tomar mais tempo de vocês. O mais cético dos, ou melhor, o filósofo que levou mais a sério o empirismo é este senhor aqui simpático que vos fala, que vocês estão vendo aí, que eu estou falando, que é o David Hume. David Hume. Ele é considerado, ele viveu já no século XVIII, então já há mais de quase 200 anos distantes do Descartes, e é um filósofo muito importante também. E ele é considerado o mais radical dos empiristas a ponto de ser cético. Imagino que vocês já devam ter ouvido falar, né, o que é um cético. Um cético é aquele que não acredita em nada. O Hume prega um ceticismo filosófico. O que é um ceticismo filosófico? Ou um ceticismo científico também. Olhem só o que eu vou dizer agora para vocês. A ciência, o conhecimento científico, ele só avança e ele só progride porque a gente sempre duvida do que a ciência mesmo produz. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. A vacina contra qualquer doença, ou as doenças que têm vacinas que são para combater aquela doença. Quando saíram as primeiras vacinas para a Covid-19, ainda lá no ano passado, 2020, muitas pessoas disseram, mas para que se vacinar? Não vamos tomar a vacina, né? Essa vacina não é boa, não é eficiente, né? E, de fato, as primeiras vacinas, elas tinham a primeira vacina aprovada no Brasil, a Coronavac, ela tinha um grau de imunização, assim, um pouco mais de 50%, né? Ou seja, ela protegia pela metade as pessoas, né, de casos mais graves. Mas isso é melhor do que nada, né? É melhor você tomar uma vacina que te protege pela metade do que você não ter nenhuma proteção, né? As vacinas que dão, as vacinas que são normalmente já produzidas pelas pessoas, pelos laboratórios, né, para as pessoas aplicarem, principalmente as crianças, né? Vacina contra, enfim, toda aquela. Meu filho fez 4 anos agora, também fez mais um monte de vacina, né? Quem tem filho pequeno sabe, né, que são várias vacinas que são colocadas para as crianças, né? Vacina contra cachumba, rubéola, sarampo, paralisia, enfim, eu não saberia dizer quantas que tem lá, né? Todas essas vacinas, elas não têm, assim, 100% de certeza. Elas dão lá, assim, 95, 96, 97, né? E por que, mesmo assim, as pessoas acabam se vacinando? Porque é preciso cultivar uma certa dúvida também nas vacinas. A ciência, pessoal, todo o conhecimento científico, ele é colocado em dúvida. Todo saber científico, ele é sempre questionável. A ciência, ela produz conhecimentos que buscam, obviamente, a melhor resposta. Mas ela não pode formular um conhecimento que não pode ser superado por outros. Toda ciência precisa ser questionada. Toda ciência precisa ser colocada em dúvida. Toda ciência precisa ser duvidada. Estão entendendo, pessoal? É isso que o Hume quer dizer. O Hume vai dizer que ele concorda mais com o John Locke do que com o Descartes, né? Ele vai dizer que o conhecimento são as experiências, a fonte do conhecimento são as experiências sensíveis. Ele é um crítico, portanto, ao racionalismo, né? Mas ele vai dizer assim, olha, na verdade, as experiências, elas também não nos dão 100% de certeza para os conhecimentos. Não é a razão menos ainda, porque a razão não faz experiências sensíveis. As experiências sensíveis, elas nos dão uma certa probabilidade de que aquilo é verdade. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Já chego lá, depois eu volto aqui. O Hume vai dizer que, no máximo, a gente se habitua com as coisas. E ele dá o exemplo do Sol. Agora já são 8 horas aqui, aqui em Passo Fundo, em Rolante também. E o Sol já se pôs aqui, né?
Que garantias nós temos que amanhã, às 5 horas, né, que o sol está nascendo super cedo agora, né? Que garantias nós temos que o sol nascerá amanhã? Pessoal, vocês têm garantia de que o sol nascerá amanhã para nós? Vocês têm 100% de garantia disso? Não. Não. Não temos, né? O máximo que nós temos é a crença de que o sol vai nascer amanhã. Porque nós nos habituamos a ver o sol sempre se pôr e no dia seguinte ele aparecer de novo, né? Na verdade, é a Terra que está girando, né? A gente acredita nisso, a gente tem essa crença que o sol nascerá amanhã, mas a gente tem, na verdade, muito mais, a gente mais se habituou com isso, porque o Hume dá um exemplo assim, ó. Eu lembro desse exemplo assim do professor que trabalhou esse exemplo quando eu fiz a graduação e ele desenhou lá no quadro. Não desenhou todos, né? Mas desenhou o seguinte, né? Nasceu um ganso branco. Nasceu outro ganso branco. Nasceram 1000 gansos brancos. Que garantias eu tenho que o 11º vai ser um ganso branco também? Olha, eu tenho 1000 experiências que disseram que o ganso nasce branco. Mas pode ser que, de repente, nasça um ganso preto. Que garantias eu tenho disso? Quais são as garantias que a gente tem? No máximo, a gente tem a força, a crença no hábito. A ciência, ela é a crença nos hábitos. Foram feitas experiências, agora vamos trazer aqui para a nossa realidade. 50 mil brasileiros participaram do estudo para a vacina contra a Covid-19. Dos 50 mil, 49.998 não deu reação e não tiveram complicações mais graves em função da Covid. A vacina é 100% certa que vai nos proteger? Não. Mas ela tem um grau de confiabilidade muito grande. Nós temos, assim, muitas possibilidades para acreditar que aquela vacina ela pode nos proteger mais contra a Covid. É preciso que a ciência sempre duvide dos seus próprios conhecimentos. É isso que o Hume quer pregar. O Hume vai mostrar que, na verdade, assim, a gente no máximo pode trabalhar com a ideia de causalidade no conhecimento, porque é isso que é possível o homem conhecer. Não existe leis sobre a natureza, há apenas a compreensão de determinados fenômenos que foram observados repetidas vezes e tiveram a mesma resposta. Portanto, a causalidade é o nome que damos ao efeito do fenômeno observado. 50 mil pessoas participaram do estudo contra a Covid no Brasil, da vacina lá da Coronavac, e em 49.998 fenômenos observados aconteceu isso. A ciência é o estudo dos efeitos e das probabilidades de efeitos que podem ser observados. Então, a gente vai ter lá um grau muito alto, uma confiabilidade muito grande de que, se a gente aplicar essa vacina para um grande número de pessoas, pode ser que ela não dê certo, pode ser que ela não funcione para uma quantidade muito pequena de pessoas. Mas nunca é 100% de certeza. É por isso que o Hume é um filósofo cético. Ele é o defensor de um empirismo cético. É preciso fazer experiência, mas nós nunca vamos ter 100% de certeza de que, efetivamente, aquilo que nós esperamos que aconteça, acontecerá. Pode ser que não aconteça como se imaginou até agora. Se vocês conversarem com qualquer cientista sério, ele vai dizer isso, né? Olha, a gente fez lá tantas e tantas milhares, milhões de vezes, né, testes, experimentos, durante anos, vários grupos, diferentes lugares e tal, e nunca deu um resultado diferente. Pode ser que não dê no próximo, tá? É isso que se chama de ceticismo filosófico e científico. É preciso ter muitas experiências, mas nós nunca vamos ter 100% de certeza que aquilo vai acontecer. O exemplo que ele dá também é do Isaac Newton. Vocês estão vendo ali o Isaac Newton e a maçã, né? O Isaac Newton, conta-se a história, né, de que ele formulou a teoria da gravidade a partir da observação de frutas, né, que, entre aspas, caíam dos seus pés, né? E eles iam sempre na mesma direção, atraídos pela força da gravidade, né? Então ele formula, não é que a maçã cai,
A maçã ela é atraída pela força da gravidade. Né? E o que o Hume vai dizer é o seguinte, olha, o que o Newton descobre, na verdade, não é uma lei da natureza, mas é a causalidade de um fenômeno observado, que tem uma probabilidade muito grande de acontecer daquela forma. Estão entendendo, pessoal? Então, a ciência é o reino da probabilidade, é o reino da possibilidade com, assim, muita probabilidade que aquilo aconteça, mas não é 100% de certeza que efetivamente aquilo acontecerá. Tá? Bom, era isso, pessoal, para hoje. Eu vou liberar. Hoje eu não vou fazer isso, né? Porque hoje é sexta-feira à noite, né? Tá todo mundo com a sua família. Eu também quero ficar um pouquinho com a minha família. Mas eu vou disponibilizar um fórum de discussão para vocês. Eu vou botar 2 textos. Vocês já trabalharam com fórum, né? Eu sei que o professor Fernando trabalha também, né? Mas acredito que vocês também devem trabalhar. Sim. Professor de linguagem também tem no fórum. Exatamente. Eu vou disponibilizar um fórum para vocês responderem, tá? E vocês vão ler. Tem 2 textos para ler, tá? Vai estar disponível lá para vocês no Moodle. E aí vocês vão se posicionar no fórum, tá bom? Mas segunda-feira eu vou fazer isso. Se eu não fizer segunda-feira, Jonatas, Naide e Karina, vocês me cobrem, tá? Espero colocar isso lá na segunda-feira. Certo, pessoal? Então, esses são os 3 grandes filósofos, né? Há muitos outros, né? E muitos outros aspectos que a gente poderia falar desses filósofos, né? Mas talvez esses 3, do ponto de vista do conhecimento científico, da ciência, né? Da filosofia moderna, talvez são os grandes pilares, né? Da sociedade moderna, o que esses pequenos aspectos que nós vimos na aula de hoje sintetizam, então, né? A contribuição da filosofia moderna para o Ocidente. Pessoal, de minha parte era isso. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta. Não, da minha parte tá tranquilo. Só elogiar a aula, que a aula hoje estava muito boa e Obrigado, bastante informação. Que bom, que bom. Da minha parte também, tá tranquilo. Tava muito boa mesmo a aula. Tava Que bom, obrigado. ali. Para mim também estava tranquilo, estava bem interessante a aula. Tá bom, obrigado, Jonatas. E, na ideia, não sei se você recebeu, mas já foram confirmadas nossas atividades presenciais, tá? E a partir, então, já, né, das próximas semanas, aí vocês vão ser comunicados, né, pelo professor Fernando, pela direção de ensino, coordenação de ensino, como que será, tá bom? Daí ele vai mandar certinho os horários de cada disciplina, daí fica mais fácil do que, assim, a gente falando. Eu vi alguns, mas eu não decorei todos, eu já não quero comentar muito, cada um vai dizendo o seu dia. Claro. Não, vocês vão receber um cronograma bem certinho, tá bom? Certo, gente? Tchau. Boa semana, bom final de semana. Um abraço, fique bem. Tchau, gente. Até boa semana noite. que vem. Até mais.